Você já percebeu que muitas vezes sabe exatamente o que quer, mas parece que continua andando em círculos? Nosso cérebro primitivo, ele está voltado para a sobrevivência. Isso é um fato. E esse sistema de sobrevivência não quer grandeza, como uma alma ou um espírito que nos diga isso internamente. Ele quer previsibilidade, ele prefere um sofrimento conhecido a uma transformação desconhecida. Porque os campos, os quais ele nunca pisou, são tenebrosos demais para ele encarar como uma possibilidade. Por isso, muitas vezes, você sabe exatamente o que deveria fazer, só que mesmo assim não consegue agir por conta desse refreamento primitivo do qual nenhuma força de vontade consegue operar. E não porque você seja fraco, não porque o seu não é porque o seu cérebro na verdade interpreta qualquer mudança como um risco à sua sobrevivência. Por isso que é tão difícil mudar. Mas como reverter esse mecanismo ancestral, que ao mesmo tempo nos mantém vivo objetivamente, mas nos mantém presos em um comodismo que nos adoece profundamente. Às vezes a nossa consciência ela já está olhando para um futuro muito distante, maior do que o presente, o atual agora, consegue sustentar. E isso acaba criando um certo tipo de paralisação. Até porque a gente não sabe por quais caminhos seguir, ou o que fazer, ou por onde começar. Porque por termos visualizações e sonhos grandiosos, por muitas das vezes o cérebro ele para no meio do caminho, ele pisa no freio bruscamente, porque ele não tem a capacidade de enxergar esses futuros como promissores, mas sim como um risco à sobrevivência dele. Por isso que há tanta hesitação em pisar no desconhecido. E também existe um fenômeno que é muito conhecido na psicologia de que a pessoa não teme apenas o fracasso, ela teme dar certo, porque depois que ela passa dessa barreira do dar certo, o crescimento muda tudo na vida dela. E se você realmente desenvolve toda essa potência que acredita ter, de alguma forma, a sua identidade muda completamente. As suas responsabilidades mudam. A sua expectativa muda. As pessoas passam a olhar para você de uma maneira diferente. Há mais uma carga de responsabilidades das quais a sua identidade terá que suportá-las de agora em diante. E é curioso porque isso pode assustar tanto quanto o fracasso. O dar certo chega a ser tão temeroso quanto o fracassar. Porque o fracasso ainda te coloca numa posição de vítima. O dar certo vinculado ao sucesso, não há possibilidade disso. De se auto-boicotar, de se autofragelar frente a uma identidade que está calcando o processo de dar certo na vida. E é impressionante porque quando os seus pensamentos,
as suas emoções e suas ações apontam para a mesma direção, você deixa de perseguir o seu destino e passa a caminhar junto com ele. Talvez não seja sobre chegar lá, sobre subir o topo da montanha e perceber que você venceu na vida, mas é o ato e o mérito de vencer a si mesmo todo dia. Porque se só existe o hoje e tudo é uma projeção futurista, por que não começar a criar as possibilidades de um futuro infinito no agora? Com pequenas ações, diariamente, que vão comprovando para o seu cérebro de que o sucesso não é inalcançável. É uma construção mutuamente integrada com aquilo que você acredita ser. Não há magia na mudança, há consistência. Porque se somos aquilo que pensamos todos os dias, quais são os pensamentos que vão moldar a nossa realidade? Quais são os pensamentos que se transmutam em comportamento e o comportamento se transfigura em uma identidade da qual sustentará uma realidade? Parem para pensar sobre isso. Porque se a gente carrega um personagem, se na verdade o mundo é apenas uma estrutura interpretativa da nossa própria mente, por que não começar a redesenhar, reinterpretar a forma como você se enxerga para o mundo, assim espelhar aquilo que você tem sobre perspectiva de si próprio e começar a colapsar a função de onda, porque você é observador. Quando você observa algo fixamente por tempo suficiente, você se torna aquilo, parte integrada de alguma coisa. Então por que não se integrar às possibilidades infinitas? Há uma versão sua que você idealiza na sua mente de forma visual, mas ainda não consegue transpor ela para a realidade, sendo que ela é construída degrau por degrau pelas pequenas ações que você faz para comprovar que é possível se tornar aquilo que você tanto visualiza na sua mente. Não é misticismo, não há esoteria nisso. A aplicação que fundamenta de que o cérebro muda através de repetição, através de microaprovações da sua consciência que mostram para ele de que a mudança não é tão perigosa assim. Que o perigo maior é ficar num estado de inércia constante, esperando para que alguma grande mudança aconteça. E não vai acontecer dessa forma. Porque se você respeitar os vieses do cérebro primitivo, ele vai lhe manter nesse comodismo pro resto da vida. Porque não se preocupa com que a sua consciência em determinismo se autoafirme que você é abundância, prosperidade, riqueza, que você é forte, que você é isso, que você é assado, se você não comprova fisicamente pro seu cérebro de que você já é tudo isso, que ele pode e consegue transformar essas versões suas em uma coisa que se solidifique na realidade. A mente, ela controla o corpo segue a mente. Enquanto você não criar uma mente nova, o corpo segue as mesmas diretrizes de um cérebro que vai lhe adoecendo espiritualmente e conscientemente. Então comece a usar isto como uma ferramenta e não acredite nas hipóteses que ele nos dá, que em sua maior parte estão totalmente equivocadas. A questão é, o cérebro primitivo quer uma coisa,
E a alma, que quer expansão, segue outros rumos. Então, como fazer a junção das duas entidades e se transformar num macro só? É criar consistência, independentemente dos meios, para construir aquilo que você quer. Sem autopunição. Apenas crie também um sistema que funcione para você.